Oi, 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 tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos começar do começo. Então, hoje a gente vai falar sobre como funciona uma triagem de um plantão de GO e como então a gente tem que fazer a anamnese da nossa paciente no pronto-socorro. Vamos lá? Antes, inclusive, da gente entrar para o plantão, a gente precisa fazer algumas perguntas essenciais. Mas você pode estar se perguntando, Cindy, mas eu não vou dar plantão de GO. Pode ser que hoje não, mas pode ser que amanhã sim. Então, se por um acaso você for dar plantão de GO, você tem que fazer algumas perguntas antes de assumir o plantão. Então, quando alguém te oferecer um plantão de GO, antes de você falar sim, tô dentro, você vai perguntar: peraí, como é esse plantão? Como assim? O que eu tô querendo dizer? Você vai perguntar: é só de ginecologia? Ou é só de obstetrícia? Ou é dos dois, de G e de O? Porque tem lugares que pode ser separado. Então, quando você sabe o que te espera, você vai mais preparado. Número 2, você vai perguntar: como funciona? É só porta ou centro cirúrgico? Por quê? Porque às vezes você vai entrar num hospital tão grande que vai ter uma equipe de plantonistas só para fazer o atendimento de porta, que é o do pronto-socorro, e vai ter uma outra equipe só para fazer procedimento. Então, você pode perguntar isso. Vou te dar um exemplo prático. Eu, quando fui pegar o meu primeiro plantão de GO, eu preferi pegar, então, num hospital em que eu era responsável apenas pelos atendimentos de porta. Então, como funcionava? Eu atendia as pacientes que chegavam na porta e toda vez que tinha indicação de internação e de fazer algum procedimento, eu ligava para o médico das pacientes e eles viriam então e assumiriam e conduziriam o caso. Então, isso é uma coisa que você também pode fazer quando você estiver ainda no início de carreira, ou você não tiver tanta segurança, ou você realmente preferir fazer só atendimento de porta, ou não. Às vezes você vai falar, ai não, gente, não tenho paciência para esse negócio de ficar na porta, não. Eu gosto de fazer procedimento cirúrgico. Ótimo, então você pode ficar no grupo que vai ficar só fazendo procedimento. Mas, se você não sabe dessa informação, não tem como você escolher. Além disso, você pode perguntar também se tem enfermeira obstetra no seu hospital, que são as enfermeiras que recebem o treinamento, então, para conduzir e realizar um trabalho de parto. Logo que eu comecei na GO, eu lembro que as enfermeiras obstetras, elas eram as maiores professoras de todas, porque são pessoas que estão muito acostumadas com aquilo, que têm muita experiência, então elas também podem te ajudar. Inclusive, eu sou muito grata a todas as enfermeiras que passaram no meu caminho e que me ensinaram muito. Então, meu muito obrigada, tá? A vocês todas. E eu tenho certeza que vocês também vão ser muito gratos às enfermeiras obstetras que passarem na vida de vocês, tá bom? Então, fica essa dica. E além disso, vale muito a pena você perguntar se no hospital que você vai trabalhar tem UTI. Mas como assim? É isso aí. Não é obrigatório que tenha UTI. Então você tem que confirmar se tem UTI neonatal e se tem UTI adulto. Que aí você vai saber exatamente com que você está lidando. Se você vai ter o suporte adequado. Pensando então que às vezes pode ser um pronto-socorro que vai receber principalmente casos de alto risco ou não, às vezes é um hospital mais para baixo risco. Então, tudo isso vai te ajudar a direcionar aonde você vai fazer o seu plantão, ok? Então, agora a gente já escolheu onde a gente vai dar plantão e a gente está pronto para o plantão e nós chegamos para dar o plantão. Você sentou na sua sala, vai chegar uma ficha para você. Essa ficha, então, a paciente já vai ter passado pela triagem. Então, como funciona a triagem na GO? A triagem, ela geralmente é feita pelas enfermeiras e elas vão preencher uma ficha que tem as principais informações da paciente. Então, vai ter nome, idade, sinais vitais e a queixa principal. E a partir disso, então, você já vai ter um direcionamento do seu atendimento. E como isso funciona? Assim como nas outras especialidades, na GO, as pacientes também são classificadas de acordo com o protocolo de Manchester. Então, esse protocolo, ele vai definir
de acordo com cores, quanto tempo a sua paciente precisa ser atendida. Então, geralmente, as pacientes elas são identificadas com uma pulseira colorida. Então, se chega uma paciente vermelha, ela precisa ser atendida de forma emergente, ou seja, ela precisa ser atendida imediatamente. Se for uma ficha laranja, que são a maioria das pacientes que estão em trabalho de parto, isso significa que elas precisam então de atendimento em até 10 minutos. Na prática, isso significa dizer que essa ficha então vai passar na frente de todas as outras. Então, se você tem 10 amarelas, 2 verdes, 4 azuis e chega uma laranja, a laranja ela vai se tornar então a sua prioridade e vai passar na frente das outras. Entendido isso? Então, seguindo essa mesma lógica, as fichas amarelas, elas são consideradas urgentes e elas podem ser atendidas em até 60 minutos. A seguir, temos as fichas verdes, no qual o paciente pode ser atendido em até 120 minutos. E temos também as fichas azuis. As fichas azuis, elas podem ser atendidas em até 240 minutos. E aqui se encontram, por exemplo, os corrimentos vaginais. Por que é importante a gente saber disso? Para a gente saber qual paciente a gente vai atender primeiro. E é importante também que as pacientes saibam disso, porque vai alinhar as expectativas dela com as suas. Ou seja, em quanto tempo ela provavelmente será atendida. Eu te convido para você, então, amanhã ir no pronto-socorro do seu hospital e procurar lá em alguma parede, algum banner, algum cartaz que provavelmente você vai achar a classificação de Manchester, que vai explicar, então, para os pacientes exatamente isso. Procura lá e depois me conta aqui se vocês acharam. Geralmente fica na área de espera, onde as pacientes aguardam, então, para serem chamadas para o atendimento. Ok? Me conta aqui depois que eu quero saber quem achou a classificação de Manchester lá no hospital. Vamos lá! Identificando então o nosso consultório da GO. Diferente de outros consultórios, além de ter uma mesa e uma cadeira, a gente precisa então de uma cadeira ginecológica, ou seja, de uma maca ginecológica que vai permitir então que a nossa paciente fique em posição ginecológica. Ok? Além disso, geralmente é um local que tem banheiro. Por quê? Porque as pacientes têm queixa de sangramento, às vezes elas têm queixa de corrimento, então provavelmente vai ter um banheiro ali. Além disso, é importante que você abra as gavetas do seu consultório e você mapeie exatamente o que você tem. Então vamos lá. Eu tenho espéculo, eu tenho fita métrica, eu tenho sonar, eu tenho amnioscópio. Eu tenho até ultrassom. Então, em alguns casos, pode ser até que você tenha um ultrassom ali que pode ser útil, por exemplo, para você diagnosticar se tem uma gravidez tópica, se tem um batimento ou alguma outra informação que pode ser útil. Na maioria das vezes não vai ter, mas pode ser que tenha, então procure, tá? Agora vamos lá. Nós já chegamos, as pacientes foram triadas, nós já identificamos o nosso local de trabalho. Agora faremos a anamnese das nossas pacientes. Trouxe para vocês, então, um roteirinho. O roteiro básico de anamnese de um pronto-socorro de GO inclui identificação, queixa principal, história da doença atual, que nós chamamos de HDA, um interrogatório, então, sintomatológico dos diversos aparelhos, os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares. O que exatamente precisamos perguntar de cada item desse? Vamos ver? Na identificação, você já vai receber na sua ficha o nome e a idade da sua paciente. E além disso, assim que ela entra, você vai identificar qual que é a raça da sua paciente. Por que que a identificação é tão importante na GO? Porque só com essas 3 informações básicas eu já consigo identificar qual é a fase da vida da minha paciente e eu posso pensar na causa mais provável da queixa dela naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Digamos que chegue para a gente, então, nossa primeira paciente do plantão é a dona Joana. A dona Joana ela tem 42 anos e ela chega para a gente com uma queixa de sangramento. Então, só dela ter 42 anos,
eu já penso em algumas causas. Então eu penso, pode ser pólipo, pode ser mioma, pode ser adenomiose, enfim, várias causas. Agora, se eu te falar, por exemplo, que a dona Joana é da raça negra, desses 3 diagnósticos, qual deve ser o mais provável? Nossa, mas só de eu te falar que ela é da raça negra, tem um desses 3 que é mais comum? Sim. O diagnóstico mais comum desses em pacientes da raça negra é o leiomioma, então a miomatose uterina. Só da gente ter essa informação básica, a gente já começa a desenvolver o raciocínio clínico que vai direcionar toda a nossa consulta. Fechado? Então, agora a gente vai partir para a queixa principal. A queixa principal é o motivo pelo qual a paciente está te procurando no pronto-socorro. Tem várias formas da gente perguntar. Tudo bem? O que te trouxe aqui hoje? Ou, como posso ajudá-lo? Ou, qual a sua urgência? Essa frase, qual é a sua urgência, eu não costumo usar muito no dia a dia, porque eu acho que, de acordo com o tom de voz que você usa, você pode parecer um pouco agressivo. Então, eu prefiro usar outras palavras, tipo, posso ajudá-la? Ou, o que te trouxe aqui? Eu acho que fica mais delicado da nossa parte. Então agora a gente vai passar para o HDA, que é a história da doença atual, que nada mais é então do que o detalhamento da queixa principal da sua paciente. Então, vamos pegar a nossa dona Joana do exemplo, que chegou com uma queixa de sangramento vaginal. A gente vai caracterizar então como é esse sangramento, há quanto tempo ela está sangrando, qual que é o volume, se tem outras queixas associadas, então, por exemplo, se ela tem muita cólica, se tem fatores de melhora, se tem fatores de piora, ou seja, se ela já usou alguma medicação e não melhorou. Então, tudo isso vai te ajudar a direcionar o seu diagnóstico. Se, por exemplo, a nossa mesma paciente, dona Joana, fala que ela tem cólica absurda, que ela tem muita cólica, qual o diagnóstico que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que deixar aqui no nosso leque de possibilidades. Adenomiose, porque a adenomiose é uma doença que cursa com sangramento e cólica importante. Então, ao longo do seu atendimento, você vai identificando quais são as queixas mais prováveis. Então, a sua pergunta vai determinar o caminho que a sua consulta vai tomar. Seguindo então para o interrogatório sintomatológico dos diversos aparelhos. A gente vai descobrir, então, se tem outros fatores associados. Por exemplo, você pode perguntar se ela tem alguma outra comorbidade e ela pode te falar, por exemplo, que ela é transplantada, ou que ela tem uma cirurgia cardíaca prévia, ou que ela tem doença da tireoide, enfim, outras doenças que não estão diretamente associadas à queixa dela naquele momento, mas que serão importantes para você dar a sua conduta e o seu tratamento. Seguindo para os antecedentes pessoais. Muito importante em pacientes ginecológicas e obstétricas é a gente caracterizar os vícios. Então, a gente tem que perguntar sobre cigarro, se a paciente fuma, qual é o tipo, o número de cigarros por dia, o tempo de uso. No caso do álcool, se ela está fazendo ingesta, qual é a quantidade. Um parênteses, não temos uma dose segura do consumo de álcool na gestação. Ninguém fez um estudo até hoje que mostrasse qual seria uma dose considerada segura. Então, gente, álcool não pode ingerir na gestação sob nenhuma quantidade, ok? Eu tô falando isso porque é muito recorrente no consultório essa pergunta. Então, não tem dose segura para álcool, não vamos ingerir nesse período, tá? Seguindo, vamos falar sobre drogas ilícitas. O consumo de drogas ilícitas tem aumentado muito em todas as faixas etárias. E é importante que você pergunte de forma ativa para a paciente se ela fez o consumo, então, de alguma dessas substâncias. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Esses dias, uma amiga minha estava me contando que ela estava de plantão e que entrou uma paciente gestante acompanhada do marido muito nervosa. Eis que, depois de uns 5 minutos de consulta, ela pediu para a enfermeira que estava na sala se retirar
e ela contou então que ela era uma paciente que utilizava drogas ilícitas e que ela tinha conseguido ficar durante toda a gravidez sem nenhum uso. Naquele dia em particular, ela tinha feito uso de grandes quantidades de cocaína e de MD. Imediatamente então, foi identificado que o bebê estava em sofrimento fetal e essa paciente então foi direto para a intervenção. Então, no caso, foi feito um parto cesáreo, o bebê nasceu bem e ficou tudo certo. Mas, talvez, se ela não tivesse feito a pergunta de forma direta, a investigação ativa, a paciente não teria dividido essa informação que era essencial naquele momento de forma tão rápida. Então, como a gente já comentou, é muito importante essa relação médico-paciente de confiança para que a paciente então se abra com você e você faça o diagnóstico correto. E além disso, então, nós temos que fazer a pergunta de forma ativa. Isso não ofende a paciente, você ali está como profissional da saúde, você está ali como o médico, como a médica que vai cuidar dela e que é responsável por esse cuidado. Então é nossa responsabilidade fazer essa pergunta. Entendido? Além disso, a gente tem que perguntar sobre cirurgias prévias. Se ela conta para mim, essa mesma paciente que a gente estava conversando, que ela já teve, por exemplo, um quadro de apendicite supurada na infância, o que eu vou pensar? Bom, é uma paciente que, apesar de ser a primeira gestação, ela já teve uma cirurgia de apendicite supurada. Então, provavelmente, quando eu começar essa cirurgia, pode ser que a anatomia esteja distorcida. Pode ser que não seja exatamente o que eu encontraria numa anatomia de uma paciente que nunca teve uma cirurgia. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, você já se prepara para o momento seguinte. Ok? Seguindo então, a gente inclui a pergunta sempre sobre alergias, para saber o que pode e o que não pode ser dado. Na maioria dos hospitais, uma vez identificada a alergia, isso já é feito até durante a triagem, elas já recebem uma outra pulseira que identifica quais são as medicações que ela tem alergia, e isso ajuda a evitar o uso de medicações inadequadas. E outra coisa que a gente sempre pergunta é com relação ao uso de medicamentos. Às vezes a paciente esquece. Por exemplo, você pergunta, Dona Joana, a senhora tem algum problema de saúde? E ela vai falar, não, doutora, não tenho nenhum. Aí quando você começa a perguntar, e o que a senhora usa de medicação? Ela, doutora, eu uso losartana e metformina. Aí você fala, sim, então tá bom. Então, isso é super comum, então a gente tem que reforçar perguntando o que ela usa de medicação. Passando agora para os antecedentes familiares. Eu sempre vou perguntar tudo, mas o nosso objetivo aqui é identificar possíveis fatores de risco. Então, por exemplo, o nosso foco vai ser para câncer ginecológico. Então, se na família tem algum histórico de câncer de útero, de ovário, de mama, algo que poderia chamar a atenção. Além disso, a gente vai perguntar sobre a presença de doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, se tem uma mãe com HIV, que no caso seria importante, ou uma hepatite C, que é uma doença também que não tem cura. Ou a gente vai perguntar também sobre malformações congênitas, sobre a presença de doença cardiovascular, diabetes e hipertensão arterial. Em alguns casos, pode ser interessante também saber a idade com que a mãe ou a avó entraram na menopausa. Porque se a mãe da sua paciente entrou na menopausa de forma precoce, ou seja, antes dos 40 anos, isso pode ser um fator de risco também para a paciente que está na sua frente entrar mais cedo na menopausa. E dependendo da queixa dela, isso será importante. Vamos lá. Agora focando então na nossa anamnese ginecológica. A anamnese ginecológica, ela inclui alguns itens, dos quais temos os antecedentes menstruais, os antecedentes sexuais, a questão da anticoncepção, os antecedentes ginecológicos e os antecedentes obstétricos. Então, vamos passar um por um agora. Antecedentes menstruais. O que você quer saber? A gente geralmente pergunta, com que idade foi a primeira menstruação dessa paciente? Ou seja, a menarca, esse é o termo que a gente usa para descrever então a primeira menstruação. Depois a gente vai caracterizar como é o ciclo menstrual dela. Então, se é um ciclo regular, se o fluxo vem em pequena, em grande quantidade, se esse fluxo ele é acompanhado de cólica, se essa cólica ela é incapacitante. Geralmente a gente vai classificar essa cólica através da escala visual analógica de dor, que é aquela escala que a gente vai dar uma nota de 0 a 10 para dor, na qual o 0 ela vai estar sem dor
e o 10 vai ser a maior dor da vida. Geralmente essas escalas elas são ilustradas com uma carinha feliz no 0 e ela vai ficando cada vez mais triste até chegar no 10. Então é mais fácil para a paciente identificar como que é a dor dela. E isso também vai te ajudar no seu diagnóstico, então no seu raciocínio clínico. Além disso, é muito importante a gente registrar quando foi a data da última menstruação da paciente. Por quê? Porque às vezes essa menstruação está atrasada e ela também não percebeu e você pode estar diante de uma gestante. Então a gente tem que pensar nesse diagnóstico. E agora, um detalhe importante sobre a data da última menstruação. Quando que a gente considera o primeiro dia do ciclo menstrual? É quando aparece a borrinha ou é quando vem o sangramento vermelho vivo? Aí você fala assim, é sério isso? Faz diferença? Eu vou te falar, faz diferença. Então a gente considera o primeiro dia do ciclo menstrual quando vem o sangramento vermelho vivo. Então se sangrou vermelho vivo hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual. Deu para entender? Além disso, então, se a paciente está na menopausa, as perguntas serão outras. A gente vai identificar quando foi a menopausa. Parênteses, menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Então, a menopausa, ela é uma data, que vai ser a data, então, da última menstruação da mulher. E a gente só pode falar, então, que realmente foi a última menstruação quando passaram-se pelo menos 12 meses. Então, vamos lá. É um diagnóstico que a gente vai fazer apenas depois de 12 meses, ou seja, um ano que ela não menstruou mais. Pode ser que ela esteja 4 meses sem menstruar e ela vai menstruar de novo. Então, se ela sangrou de novo, a gente não conta. Então, tem que ter passado pelo menos 12 meses. Combinado? Então, passaram-se 12 meses, você confirmou então que ela entrou na menopausa, e aí a gente quer saber, se ela faz terapia hormonal ou não, e 2, se essa menopausa ela foi de forma natural, como a maioria das mulheres brasileiras que param de menstruar próximo aos 50 anos, ou se ela entrou na menopausa, então, por uma causa externa. Exemplo, uma paciente que fez uma esterectomia por adenomiose. Ou seja, ela estava tendo muito sangramento de repetição, que estava afetando a vida dela, foi identificada a adenomiose e optou-se então por fazer a histerectomia, que é a cirurgia de retirada do útero. Isso pode ser feito considerando principalmente pacientes que já tenham prole constituída. Eu só estou dando um exemplo então para ilustrar uma situação em que a paciente poderia ter entrado na menopausa por uma causa externa. Ok? Seguindo então, para os antecedentes sexuais. A sexarca, então, é a data da primeira relação sexual. E a gente, então, pode caracterizar, além da sexarca, o número de parceiros sexuais que ela teve. Mas espera aí, calma, vou explicar. A gente não precisa saber exatamente o número de parceiros que ela teve. Não importa se foram 2 ou 4 ou 6. O que a gente precisa identificar se ela teve mais que 3 parceiros, a gente considera na literatura que ela pode ter um risco aumentado, então, de ter uma IST. Ok? Só isso. Além disso, então, a gente vai checar a presença de dispaurenia. O que é dispaurenia? Nada mais é, então, do que a dor na relação sexual. E existem 2 formas principais. A primeira dela é de penetração e a segunda dela é de profundidade. Então você pode perguntar, Dona Joana, a senhora sente dor na relação sexual? Ela vai te falar, doutora, sinto. Aí você vai falar, mas caracteriza para mim, como que é essa dor? É principalmente quando o pênis entra na vagina ou quando ele bate no fundo? Ela vai falar, não, é quando ele bate no fundo. Ótimo. Por que isso é importante? Porque, vamos lá, a gente está falando da Dona Joana, de 42 anos, que chegou com sangramento. Se ela está falando que ela tem muita dor na relação sexual, principalmente no fundo, pode ser também que ela tenha uma outra doença. Uma doença na qual essa queixa de dispareunia de profundidade é muito comum é, por exemplo, a endometriose. A endometriose, ela é uma doença que no Brasil hoje é muito comum, mas que ainda hoje demora-se em média 7 anos para fazer o diagnóstico.
Aí você me pergunta, gente, 7 anos? Mas não é possível. Por quê? Porque muitas vezes o médico que está na frente da paciente, ele não vai fazer esse tipo de pergunta. Ele não vai perguntar para ela, mas dona Joana, a senhora tem dor na relação sexual? Ela vai te falar, sim, eu tenho dor. Aí você perguntou como é a dor, ela fala que é de profundidade. Aí você continua na sua investigação e me conta mais. Quando você está menstruada, você sente que tem alteração do intestino? Você sente dor ou você sente ele mais preso ou mais solto ou tem sangramento? Ela vai te falar, doutor, eu sempre tenho sangramento. Aí você vai pensar, gente, isso não é normal. E você continua. Dona Joana, e alteração então urinária? A senhora também tem na menstruação? E ela pode ter e nunca ter percebido que isso estava associado. Então você pegou uma paciente que tem alteração urinária, que tem alteração intestinal e que tem dor na relação sexual. Tudo isso fala a favor da endometriose. E muitas vezes essa paciente ela vai demorar 7 anos para ter o diagnóstico porque você que está atendendo ela não perguntou. Ou porque quem está do outro lado perguntou, mas não valorizou a queixa da paciente. Então vamos lá, valorizem a queixa da sua paciente. Ter dor em toda relação sexual não é normal. Ter alteração intestinal e urinária em todos os ciclos menstruais não é normal. Então, se a gente segue direitinho o roteiro de perguntas, você consegue identificar quais serão as principais hipóteses diagnósticas que a gente vai levar então para o nosso exame físico para testar. Seguindo, método anticoncepcional. Essa é uma pergunta importantíssima que vai te ajudar a pensar na gestação junto com a informação da data da última menstruação. Então a gente vai perguntar não apenas sobre Dona Joana, qual método anticoncepcional a senhora usa? Ou melhor, Dona Joana, a senhora usa algum método anticoncepcional? Ela vai te falar, ah, doutora, eu uso preservativo. Aí você vai pensar, ótimo. Aí você tem que caracterizar. Dona Joana, mas você usa o preservativo em todas as relações? Aí ela começa a pensar. Ela fala, ah, doutora, sim. Aí você vai falar, mas você coloca antes de começar a relação ou durante, no meio? Por quê? O que eu quero dizer é duas coisas. A gente tem que caracterizar, então, se o método anticoncepcional está sendo usado de forma adequada. Igual pílula. Adianta a paciente tomar 2 dias e ficar um dia sem tomar, ou toma 3 para 1, no dia seguinte toma 2. Não, isso não caracteriza o uso adequado de um anticoncepcional. Então, talvez ela esteja grávida na sua frente. E número 2, preservativo é a única forma de evitar uma IST. Então, se a paciente não está usando preservativo, IST também tem que entrar no seu radar. Combinado, turma? Passando então para os antecedentes ginecológicos. A gente sempre pode questionar essa paciente se ela fez Papa Nicolau. Às vezes a paciente nunca fez um Papa Nicolau na vida. Então você vai pensar, bom, é uma paciente que tem 42 anos na minha frente e que nunca fez um Papa Nicolau e tá com sangramento. Então você já tem que deixar no seu radar. Pode ser que tenha uma lesão no colo, pode ser que tenha um câncer de colo de útero, ou não. Ela vai te falar, doutora, sim, eu faço todo ano, o último eu acabei de fazer, acabou de sair o resultado, a minha médica lá do posto já viu, tá tudo bem. Então, ótimo. Sua paciente, dona Joana, de 42 anos com sangramento, provavelmente não deve ser um câncer de colo de útero. Mas por quê? Você está direcionando o seu raciocínio clínico de acordo com as perguntas que você está fazendo. Então, prosseguindo, se ela já teve alguma alteração e ela já fez alguma biópsia, ou se ela já fez um procedimento do colo, ela vai te falar e você já vai ficar sabendo para quando você for examinar ela lá na frente, ok? Além disso, se ela já teve alguma IST atual ou prévia, a gente sempre pergunta para caracterizar e deixar registrado, ok? Além disso, a gente pode perguntar se ela já teve as mamas examinadas alguma vez, se ela já fez algum exame de rastreamento, isso dependendo da idade, porque se ela chega com uma queixa mamária, esse tipo de informação ele é relevante. Combinado? E a gente também sempre se informa sobre os antecedentes obstétricos da paciente. Para isso, a gente costuma sempre escrever 3 letrinhas, G, P, A. O que é esse GPA? O G ele é referente ao número de gestações que essa paciente já teve.
O P, ele está relacionado, então, ao número de partos que ela já teve. E aí, a gente sempre soma o número de partos vaginais com o número de partos cesárea que ela teve. Então, a gente coloca o número total. E o A, ele é referente a abortamento. Então, se ela já teve abortamento, a gente também vai incluir. E como que a gente lê isso? A gente fala paciente com 3 gestações? Não. A gente fala assim. Por exemplo, se é uma paciente que teve 3 gestações, 2 partos normais, uma cesárea e nenhum aborto. Então, a gente vai falar, ela é gesta 3 para 3, aborto 0. Então, ela teve 3 gestações e eu posso até discriminar. Gesta 3 para 3, sendo 2 normais e uma cesárea, aborto 0. Então, é assim que a gente caracteriza. Eu só coloco o G, o P e o A e o número de cada um. Para a gente saber, então, por exemplo, se é uma paciente que pode ter um útero aumentado, se ela já teve um parto vaginal, a gente já fica alerta porque o colo dela vai dar sinais de que ela teve esse parto vaginal. Enfim, é mais uma informação que pode ser útil. Além disso, o que é importante a gente perguntar sobre os partos? 1. Quanto tempo teve desde o último parto? Se a paciente tem um intervalo interpartal curto, como por exemplo, menos de 1 ano entre um parto e outro, o ideal é que seja um período maior que isso, a gente vai ter um risco aumentado, por exemplo, de rotura uterina. Então, se ela está grávida na sua frente e ela diz que ela tem uma bebê pequena em casa de menos de 2 anos, você já vai pensar, nossa, essa paciente é uma paciente que tem um risco aumentado de rotura. Então, você só vai saber se você perguntar. Além disso, a gente sempre procura saber com quantos quilos nasceu o recém-nascido mais pesado. Por quê? Bebês que são macrossômicos, ou seja, que nascem com mais de 4 quilos, eles podem estar relacionados a alguma patologia de base. Por exemplo, se essa paciente fala para você que todos os bebês dela nasceram com mais de 4 quilos e que ela é uma paciente diabética, a macrossomia está diretamente relacionada a essa diabetes mal controlada. Se ela está ali na sua frente, em mais uma gestação e pronta para dar à luz, você tem que então deixar no seu radar que aquela paciente é uma paciente de risco para ter uma distócia de ombro. Então, você já interna ela, se ela tiver em trabalho de parto ativo, e você já vai avisar, ó, gente, eu estou internando uma paciente que tem 3 partos anteriores, todos com bebês com mais de 4 quilos, ela é diabética. Além disso, a altura uterina pode te dar uma dica e os ultrassons prévios dela também podem te ajudar a definir se é uma paciente de risco, mas enfim, você já vai deixar a sua equipe avisada e orientada que aquela paciente pode ser que tenha uma distócia de ombro. Então, quando estiver perto do período expulsivo, você já deixa a equipe por perto, porque se precisar, você vai ter ajuda. E às vezes você só vai perceber isso porque você perguntou e você teve o cuidado, então, de avaliar o peso dos bebês anteriores e do bebê atual. Combinado? Além disso, a gente sempre pergunta sobre o puerpério, se ela teve um puerpério normal ou se ela teve um puerpério patológico. Por exemplo, se ela te conta que em todas as gestações ela tem pressão alta e que ela já convulsionou no puerpério, ou seja, ela já teve um episódio de eclâmpsia, ela é uma paciente de risco para ter um novo episódio. Então, a gente tem que ficar de olho. E a gente também sempre pergunta quanto à amamentação, se ela conseguiu amamentar ou se a criança fez uso de fórmula. Então, a gente acabou de falar aqui as principais perguntas que você deve fazer para a sua paciente na sua anamnese do pronto-socorro. O objetivo principal é que, ao final da sua anamnese, você já tenha em mente 2 ou 3 hipóteses diagnósticas principais que a gente vai continuar conduzindo no exame físico. Combinado? Então, se ficou claro para vocês sobre a anamnese, vamos lá que a gente vai conversar agora sobre o exame físico.